Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Quando você encontrar, diga aleluia. Diz assim o texto: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Quando nós olhamos para a Páscoa, principalmente nós vemos pessoas dizendo que esse dia é um dia de fraternidade, que esse dia é um dia de amor, um dia de compartilhar. Enfim, as pessoas usam tantas palavras, mas a essência da Páscoa, quando nós pegamos a transliteração original do hebraico, Páscoa significa passagem, porque de fato foi o que o Senhor fez lá na casa do povo no Egito. O Senhor pediu então e ordenou que eles matassem esse cordeiro no 14º dia, e que do sangue eles então aspergissem nos umbrais das suas casas, porque o Senhor enviaria o espírito da morte para tocar nos primogênitos de todas as casas. Porém, as casas que tivessem o sangue aspergido nos umbrais, não haveria morte. E isso aconteceu, que todos os filhos, os primogênitos do povo de Faraó, todos eles morreram, inclusive dentro da casa de Faraó. Então foi algo que o Senhor instituiu para demarcar o seu povo. Interessante que nós precisamos olhar em algo tão tremendo e poderoso que a Páscoa simboliza para nós hoje. A igreja moderna, a igreja do avanço, do retorno de Jesus. Nós precisamos olhar que Moisés, ele foi sacado, preparado, enviado como um libertador, e dentro do Egito ele ministrou justiça, para que o Senhor então pudesse instituir o seu juízo. Quando nós olhamos para aquelas pragas, é o juízo de Deus chegando sobre o Egito. Porém, por que foram 10? Porque eram 10 principados, 10 tronos que precisariam cair, precisariam ser destruídos dentro do Egito. Eu mencionei isso aqui na nossa madrugada de oração, na quinta-feira. Qual que é o grande problema hoje que nós encontramos? Nosso adversário, ele é tão astuto e tenta nos tirar do foco, que ele coloca em nós um troninho dentro do nosso coração, para que muitas vezes a gente cultive esse troninho, para que muitas vezes a gente não consiga enxergar ou não aceitar o confronto da palavra de Deus. Mantendo esse troninho de pé na nossa vida, nós acabamos construindo em nossa vida o nosso próprio entendimento, e por isso muitos hoje que frequentam a casa de Deus, que se julgam filhos de Deus, não desfrutam da totalidade do Pai. Por quê? Porque não permitiram que esses tronos sejam destruídos, que esses tronos sejam esfacelados, e eles na verdade começam então a ficar insensíveis com a palavra de Deus. Impressionante que nós vemos muitas pessoas hoje, em vez de avançar, nós vemos essas pessoas a retroceder. Por que que há retrocesso na vida de uma pessoa? Porque na verdade, anestesiada como ela está por algumas outras coisas, ela passa a não ter mais temor e passa a não mais ter tremor das coisas do Pai. Então, em vez de avançar, ela começa a retroceder. Mas não é que ela está dando passo para trás, é que ela ficou tão estacionada, e alguns estão avançando tão rapidamente para a soberana vocação do Pai, que ela já não consegue mais alcançá-las. Mas em nome de Jesus, se há um trono de Satanás que foi colocado, imputado sobre a nossa vida, que tem nos impedido de alcançar a plenitude de Deus, em nome de Jesus, o fermento velho vai sair hoje, e nós vamos ser massa nova em nome de Jesus, e vamos alcançar os anseios do Senhor em nome de Jesus. Libera essa palavra de poder na vida do teu irmão. Todo o fermento velho precisa sair da minha vida e da sua, para que desfrutemos da totalidade da bênção do Pai. Quantos compreendem isso? Digam glória a Deus. Então o Senhor passou sobre aquelas casas, então o Senhor tirou o seu povo. O Senhor tirou o povo de uma terra de sofrimento e levou o povo para uma terra nova, para uma terra
poderosa, para uma terra promissora, para uma terra onde haveriam milagres, para uma terra onde haveria um tempo de libertação incontável na vida daquele povo. Porém, aquele povo, ao passar pelo Mar Vermelho, eu costumo dizer que quando eles passam pelo mar, ali há um significado profético tremendo na vida do povo de Deus. Passar pelo mar está significando: eu quero limpar vocês, eu quero que vocês sejam limpos. E quando o Senhor permite que eles passem pelo Rio Jordão, ali é o significado de que Deus estava definitivamente transformando o caráter daquele povo. O Senhor limpou o povo para entrar numa terra nova, porém, lá dentro da terra nova, o povo ainda teve vontade de viver no Egito. Quando eles acabam, na verdade, passando pelo mar, sabendo que aquela terra era uma terra de promessa, eles começam a ter fome, eles começam a desejar coisas que no Egito eles tinham. Eles começam, na verdade, a desfrutar de coisas tão preciosas do Pai. Eles tinham maná fresco todos os dias, e a palavra que o Senhor liberou a eles diz assim: olha, vocês vão lá e vão pegar do maná a porção que vocês têm para esse dia. Vocês não precisam pegar nada para amanhã, porque amanhã haverá maná fresco, amanhã haverá um maná novo. Queridos, eles comiam da providência e da provisão de Deus. Interessante que lá na providência, escute o que eu vou te dizer, Deus quer falar com alguém aqui. Lá na providência e lá na provisão de Deus, sabe o que eles disseram? Ah, que vontade que eu tinha daquele cebola, daquele pepino lá, daquela carne lá do Egito. Quantos de nós estamos vivendo no milagre, estamos vivendo na providência, na provisão, no zelo e no cuidado de Deus, e muitas vezes olhamos para trás e falamos assim: ah, eu não tenho isso, não tenho aquilo, Deus não me dá isso, Deus não me dá aquilo. Quantas vezes nós também não somos ingratos, assim como aquele povo foi. Por isso que eu quero que você entenda que a Páscoa é muito mais além do que o encontro de fraternidade. A Páscoa é muito mais além do que nós celebrarmos apenas o amor. A Páscoa é tempo de nós olharmos para dentro de nós mesmos e reconhecermos que o Senhor nos tirou de um charco de lodo, de um mundo de pecado, para nos levar a uma terra que habitaremos na casa do Senhor. Ou seja, Ele me tirou do Egito e está me levando para a Nova Jerusalém. Ou seja, eu nasci no céu, fui gerado no céu, e o meu destino é o céu. E por isso nós precisamos estar desligados das coisas que são terrenas. Mas muitas vezes ficamos aprisionados em fermentozinhos, ficamos aprisionados em coisinhas tão pequenas, tão medíocres. O Senhor, na verdade, instituiu a Páscoa para que de ano em ano o povo celebrasse, para se lembrar que Ele os tirou da terra do Egito. E aí o Senhor então faz uma ligação profética com a Páscoa do povo saindo do Egito, através de Jesus. Usou o próprio Jesus, que não podia se quebrar osso daquele cordeiro que era imolado, assim como os ossos de Jesus também não foram quebrados. Então fez uma ligação profética que Jesus seria aquele que limparia de nós todo o nosso pecado, para que pudéssemos andar na maravilhosa luz, para que pudéssemos andar juntamente com o Senhor. Então toda a Páscoa, toda a celebração de Páscoa, temos que olhar e dizer assim: meu Deus, obrigado porque o Senhor me tirou de um lugar terrível. Alguns foram tirados da droga, alguns foram tirados da prostituição, outros foram tirados do adultério, outros foram tirados da enfermidade, outros foram resgatados pelo Senhor por pura compaixão. E queridos, o que hoje nós temos que fazer? Assumir o nosso papel de filho, andarmos no trilho do Senhor, renunciarmos a todos os pratos, a todas as ofertas de lentilhas, desejos carnais, desejos que nos fazem voltar atrás, retroceder, ter desejo do Egito, olharmos para o foco e dizer: Senhor, para Ti toda honra, toda glória, todo louvor, a minha vida é Sua, eu não retrocedo jamais, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: você foi gerado no céu, para que você alcance o céu. O Senhor te resgatou do Egito para te levar para uma terra que emana leite e mel. Fala para ele: não se esqueça jamais daquilo que o poderoso fez na sua vida. Diga para ele: não se esqueça jamais que um dia você serviu no Egito e hoje você precisa desejar servir no reino.
Paulo estava exortando a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava vivendo um tempo de impureza. A igreja de Corinto estava se contaminando com fermento. A igreja de Corinto estava se acovardando de novo nos bancos da igreja. A igreja de Corinto estava de novo largando mão à sua essência. A igreja de Corinto estava de novo entrando dentro de um cativeiro. A igreja de Corinto estava de novo se auto-enclausurando. E assim muitas vezes somos nós. E você precisa entender uma coisa. Deus tem falado conosco diversas vezes isso aqui. Nós estamos vivendo um tempo de ativismo tão grande que o nosso tempo para com Deus é muito pequeno. Nós temos tido muito pouco tempo para se relacionar com Deus. Se nós temos tido pouco tempo para se relacionar com Deus por causa do nosso ativismo, das coisas que vêm sobre nós para fazermos, imagina o tempo que nos resta para falar do amor de Jesus para as pessoas. Lamentavelmente, muitos de nós estamos sendo contaminados pelo desânimo, estamos sendo contaminados pelo fracasso, pelas adversidades que se levantam contra a nossa vida e nos enclausurando dentro de alguns lugares. E isso tem gerado em nós um retrocesso dentro do chamado que Deus tem para a nossa vida. Por muito tempo na história da igreja, foi se imputado o evangelismo em cima da vida de um homem que lidera a igreja. Mas na verdade, a igreja precisa ser missionária, a igreja precisa ser evangelista, a igreja precisa ser uma igreja de mestres, a igreja precisa ser um povo profético, que libera a unção do Pai sobre a vida daquelas pessoas, que na verdade carecem. E o que na verdade nos faz impedidos de alcançar essas pessoas? Quando nós cedemos para o fermento que vem, porque todos os dias o nosso adversário vai colocar um fermentinho para que você retroceda. Paulo está chamando a atenção do povo de uma forma tão sublime. E eu vou ler com você o versículo 7 de novo, porque agora a gente vai entrar na mensagem. Olha só que lindo, ó. Versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo está dizendo assim, ó, tem alguma coisa aí que precisa ser tirada. Aí você fala assim, apóstolo, mas não tem um erro nesse texto? Porque o fermento na massa traz crescimento para a massa. Quando você põe fermento, os cozinheiros e as cozinheiras de plantão aqui sabem, quando você põe fermento, a massa cresce, fica volumosa. Pois é, o fermento faz com que a massa perca a sua origem. E tudo que nós temos que tomar cuidado é que o fermento de Satanás, que a Bíblia narra como o fermento dos fariseus e fermento de Herodes. O fermento de fariseu é o nosso orgulhinho próprio. O fermento do fariseu, quando a Bíblia menciona isso, é quando a gente se apoia em nós mesmos. E o fermento de Herodes é o olhar cobiçoso, porque na verdade Herodes não conseguiu dominar o seu ímpeto, não conseguiu dominar os desejos da filha da sua esposa. Então ele pediu a cabeça de João Batista, ele mandou matar. Então assim, muitas vezes nós temos que tomar cuidado. Se não há um tipo de fermento de fariseu ou de Herodes que tem roubado de mim e de você a essência de estarmos na presença do Pai. O Paulo está dizendo para um povo que já estava limpo, opa, expurga o fermento velho, tira aí porque está querendo voltar, porque na verdade vocês precisam ser uma massa nova, assim como sois sem fermento, assim como vocês são sem contaminação. Então, apóstolo, por que hoje você não prega uma palavrinha bem doce, bem sutil para nós, assim como está essa mesa? Essa mesa, ela foi colocada aqui hoje com pães, para que eu e você só tenha desejo de se alimentar do pão da vida, que é Jesus. Todos os dias, o meu adversário, o seu, eu preciso reforçar isso, meu espírito está inquieto aqui. Todos os dias vão aparecer mesas colocadas para que você e eu se alimente dela. Pode ser pela internet, pode ser pela televisão, pode ser onde você trabalha para você fazer coisas ilícitas, negócios ilícitos, para que você seja um defraudador. Vão aparecer na sua vida conjugal, para que você tenha desejo de cobiçar o homem ou a mulher de outro, ou para que você entre na pornografia. Vai aparecer dentro da sua vida espiritual, com um complexo, com um sentimento de que não precisa, você já conhece, você já tem. Não é necessário também não é bem assim. Vão aparecer fermentozinhos que vão ser tocados na minha vida e na sua, apresentados para nós, para que a gente se assenta e se alimente dele. E eu já falei na quinta-feira
que o diabo ele não é bobo como muitos pensam e vive dizendo que está debaixo do nosso pé, mas ele vive dando na cara dos crentes. Se o diabo fosse tão bobo assim, a gente amarrava ele e não voltava mais. Mas na verdade a gente não aprendeu ainda como lidar, como repreendê-lo na nossa vida. Prova disso, que ele usa pessoas do nosso convívio para nos desmotivar. Ele usa pessoas do nosso convívio para nos fazer retroceder. Ele usa pessoas do nosso convívio para nos fazer estacionar. Ele usa pessoas do nosso convívio para que eu e você acreditem naquela palavra. Eu vou ter que falar uma palavra forte aqui, pode ou não? Ele levanta do nosso convívio pessoas com o espírito de Jezabel, para que a gente seja persuadido por aquilo. E com aquilo somos contaminados com fermento. E esse fermento vem e rouba de nós tudo aquilo que o Senhor sonhou a meu respeito e ao seu respeito. Eu estava essa madrugada muito inquieto, porque quinta-feira acabou o culto aqui à noite, eu recebi uma mensagem no meu telefone de alguns amigos de faculdade que eu me formei lá alguns anos atrás. Me disseram assim: ó, o fulano de tal morreu, cara. Um amigo nosso, deve ter uns 2 ou 3 anos mais velho que eu. Ele estava sentado na mesa de trabalho dele, trabalhando, teve um infarto fulminante e morreu deitado em cima da mesa. Ontem, o Luciano do Vale, narrador de esporte da Bandeirantes, estava indo fazer um jogo, morreu dentro do avião praticamente. Aí eu fiquei perguntando, eu falei assim: meu Deus do céu, será que, ele chama Éder esse meu amigo, eu falei, será que o Éder quando saiu de casa se despediu da família dele? Será que abraçou? Será que liberou uma palavra? Eu falei, pensei comigo, falei assim: puxa vida, esse Luciano do Vale mesmo, saiu de casa, disse para a esposa, para o filhinho pequeno, que tem um filho pequeno: olha, eu vou fazer um jogo, mas amanhã à noite estou em casa. E aí, vai e não volta mais. Ah, apóstolo, você está querendo dizer isso para tocar a nossa emoção? Não, eu só quero que você entenda que a vida minha e sua aqui é um conto ligeiro, como um navio veleiro. A gente pode estar aqui, mas pode não estar a qualquer minuto. E como tem sido a nossa carreira, como nós temos corrido ela, como que nós temos na verdade tratado as coisas que Deus tem confiado na nossa vida. Eu queria que você entendesse uma coisa: você não está aqui porque você veio celebrar Páscoa, você não veio na igreja hoje porque você veio celebrar que Jesus ressuscitou. Você veio aqui na igreja hoje porque Deus embutiu em você uma unção. Mas você precisa saber que essa unção Ele vai cobrar uma resposta dela. Ele vai te perguntar: ô Paulo, ô Maria, ô Catarina, ô Tiburcio, o que você fez com a unção que eu te dei? Para uns Ele dá 1 talento, para outros Ele te dá 2, para outros Ele dá 3. Mas Ele vai querer uma resposta. Não, acontece, Senhor, que o Senhor é amor e o Senhor sabe tudo, e eu enterrei aquele talento. Porque na verdade, sabe, Senhor, não adianta querer ter justificativa. Olha, irmãos, tem alguns cultos atrás que Deus falou isso com a gente, está falando de novo hoje. Quem gosta de se justificar é porque não gosta de se arrepender. Se você conversa com gente que cada pouquinho está justificando uma coisa: não, irmão, não é por causa disso, não gosta de se arrepender, não está aberto para coisas novas. Eu preciso ativar você nessa manhã de Páscoa, que é a ressurreição, que é a passagem, para que definitivamente a gente passe para um nível novo, de que é tempo e hora de você deixar Deus usar essa unção que está aí dentro de você. Há tempo, ai meu Deus, pelo amor de Deus, entenda o que está te falando. Há tempos Ele está assim, ó, batendo na porta do seu coração, dizendo assim: me deixa entrar, pelo amor de Deus. Mas não é comigo, porque eu venho na igreja, eu tenho Bíblia, eu dou dízimo, oferta, eu tomo ceia, eu ajudo na faxina, eu evangelizo, eu prego para o cachorro, até para o cachorro sarnento na rua eu prego. A questão não é o que você está fazendo, a questão é o que você está ouvindo. Porque não é porque eu faço que eu estou ouvindo. Eu preciso ouvir para que haja transformação em mim. Eu preciso ouvir para que eu seja plenamente renovado nele. Eu preciso dizer: Senhor, morra então todas as minhas vontades, as minhas paixões, para que o Senhor viva plenamente em mim
e através de mim. Fala isso para o teu irmão. Deixa Deus matar você hoje, para que Ele viva em você e através de você. Eu não sei se você está conseguindo entender. Está conseguindo entender? Mesmo? Domingo passado Ele falou isso para nós. Domingo passado o Senhor perguntou para nós: o que você está ouvindo? Para a glória do Senhor, aquela palavra não foi gravada. Não apertamos o REC, oh glória. Mas Ele disse: o que vocês estão ouvindo? Porque o povo lá que Samuel estava ministrando, eles disseram assim: não, a gente quer um rei igual às outras nações. Eles tinham o governo de Deus. Deus queria mostrar para as demais nações que o reino de Deus é o reino do justo, o governo do justo. Ele queria que aquela nação fosse verdadeiramente um destaque. Mas o povo: não, a gente não quer o governo de Deus, a gente quer o governo dos homens. A gente quer que os homens governem a gente, porque a gente quer ser igual, para falar para todo mundo que a gente tem um rei. Irmão, o nosso rei vive. Não é visto aos olhos naturais, mas é sentido no nosso espírito. Ele está vivo, tão certo como Ele vive, querido, que nós precisamos nos render aos pés do Senhor definitivamente. Mas é verdade e é necessário a gente olhar para dentro de nós e reconhecer que um fermentinho está aí. E esse fermentinho é tão pequenininho, porque na verdade o fermento não é da proporção da massa, né? As mulheres sabem. Você vai fazer uma receita de pão, é tantas gramas de fermento. Enfim, é bem inferior em relação aos ingredientes que você colocou. De repente é uma irazinha. Sabe aquela irazinha que vem, o fogo sobe assim, ó. O fogo, em vez de ser o fogo desce, o fogo desce, fogo sobe, o fogo sobe, o fogo sobe. Às vezes não é a ira, é um ódiozinho. Sabe, às vezes é um olharzinho maliciosozinho. Às vezes é uma linguinha pecaminosinha, que fala malzinho um pouquinho. Às vezes é um ouvidinho que só gosta de ouvir fofoquinha. Às vezes é um narizinho que só consegue sentir cheirinho do Egito. Às vezes é um olhinho pequenininhozinho que nos faz olhar para coisa que não devia de olhar, que é para retrovisor. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Às vezes o fermentozinho é tão pequenininho que a gente acha que isso não faz diferença. Se Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas, nós precisamos entender que Ele faz acepção do pecado. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então nós temos que tirar. Às vezes não é muita coisa, às vezes é um orgulhinhozinho. E eu fico tão preocupado ultimamente, porque tem gente que quando não quer se dobrar, ela se enrijece. E aqueles que se enrijecem, Deus vem sem avisar. E aí, irmão, vem e quebra. Então, é tempo e hora de nós nos prostrarmos e falar assim: Senhor, eu me rendo, eu me dobro, eu me prostro e eu arranco de mim todo esse fermento velho, tudo aquilo que não presta. Porque, querido, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Por que de vez em quando você encontra no meio do povo de Deus? Graças a Deus que aqui não tem ninguém assim. Mas de vez em quando você encontra crente assim, ó, aleluia, oh Deus tremendo. Aí vem na igreja segunda, terça, quarta não tem ninguém, mas ele fica na porta da igreja entregando folhetinho. Aí quinta vem no culto, sexta-feira vem na faxina, sábado vem fazer entrega de folheto na rua de novo, domingo vem no culto. Ele fica louco para a igreja. Mas dali um tempo ele já não deu. Por que há inconstância no povo de Deus? Alguém tem resposta para mim? Eu tenho uma resposta hoje: fermento. Porque o fermento incha. E você já comeu muito? Vamos fazer uma aula de gastronomia aqui. Teve um dia que você foi para a mesa, que nem essa aqui, assim, ó, e você falou assim: eu quero um pedaço de cada coisa. Inclusive tem crente que está aí olhando e fala assim: o que é esse pãozinho vermelho que tem aí? Respondi a sua pergunta: é pão de beterraba. Então, aí você chega na mesa, você já foi comer? Não, pronto, vou dar obrigado, Espírito Santo. Sabe quando você vai no self-service? Você olha e você fala assim: o que eu não vou pegar? Aí você monta aquela jamanta, você não vai comer aquilo tudo, mas você pega, porque você acha que é legal. Aí quando você chega na balança, você fala assim: o diabo está amarrado, olha que está roubando meu dinheiro. Não é que está amarrado, irmão, está roubando seu dinheiro. Você pegou aquela comida.
E aí larga tudo. Mas você já viu aquilo? E você comeu muito. Aí você sai da mesa de que jeito? Pesado. E o que você quer fazer? Dormir. Cadeira, rede, caminha. E o que acontece hoje com o povo de Deus, irmão? Eu vou ter que liberar uma palavra. E eu sei que tem gente que vai assistir essa gravação depois, não vai gostar do que eu vou falar. Mas tem crente hoje que está tão pesado de fermento que não consegue fazer mais nada. Não é porque ele está pesado de palavra, ele está pesado e inchado de fermento. Minha avó, falecida avó, ela fazia pão de casa, de domingo, todo domingo. Ela fazia aquela massa já no sábado. Ela acordava 4 horas da manhã para passar a massa no domingo no cilindro. Aí meu avô pegava aquelas folhas de banana. E meu avô não lavava muito não, mas aleluia, botava o pão ali. E aí fazia o pão e minha avó falava assim, a massinha que sobrar, a avó vai fazer pãozinho. E o primeiro neto que chegar vai comer o pãozinho. Irmão, era uma loucura para chegar o primeiro lá para pegar o pão, não sei porquê. E aí, minha avó fazia aquele pãozão. E era uma delícia. E fazia aquela massa, aquele preparo. E aquela massa que ela fazia uma bolinha. Quando a gente chegava lá no domingo, antes de passar no cilindro, era um negócio inchado, né? Aquela coisa que crescia, a massa ficava bonita, bonitona, vistosa. Mas depois aquela massa, ela colocava na folha da banana e ia para o forno para queimar. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Vamos deixar o Senhor nos provar no fogo. Vamos deixar Deus matar o nosso fermento. Não para que a gente seja uma massa volumosa, vistosa, agradável aos olhos dos outros, mas para que a gente seja aquilo que Deus sonhou que fôssemos. Para que nós tocássemos aonde o Senhor sonhou que nós tocássemos. Existem pessoas que Deus sonhou que você fosse o instrumento dele para tocar. Deus tem te colocado em lugares para que você seja boca dele lá. Deus tem te colocado no meio de gente grande e vai continuar te colocando ainda. Vai te dar sabedoria para você ser sal e luz naquele lugar. Não para que a gente concorde com aquilo que eles falem ou com aquilo que eles pensam, mas para que eu e você pronunciem o que ele é. As pessoas precisam ficar impactadas não com a impostação da minha voz, nem com o conhecimento dos versículos bíblicos que eu tenho, mas com o testemunho de Deus na minha vida, na sua vida, em nossa vida. Mas para que o nosso testemunho aflore, o fermento tem que sair. É impossível celebrar Páscoa sem fermento. É impossível, celebrar Páscoa com fermento. Tem que tirar. Porque se o fermento não sai, o novo de Deus não pode vir. E eu profetizo que há novidades de Deus prontas, preparadas para mim e para você, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, tem novidade de Deus chegando para mim e para você. Páscoa fala de memória, e Páscoa fala de identidade. Páscoa fala assim: povo de Israel, vocês precisam se lembrar que vocês saíram do Egito. Memória. Vocês precisam se identificar, identidade, com a terra que está preparada para vocês. Igreja de Jesus, lembre-se de onde foi tirada e olhe para o caminho que ele está proposto. Há um destino profético para mim e para você. Não pense você que o Senhor nos levará para ele vestido de qualquer jeito. Querido, como eu desejava que você tivesse tido disposição e tempo, ou não tivesse tido compromisso para estar aqui quinta-feira à noite, depois na nossa conversando sobre a palavra. Revelação profunda. Teve um irmão que disse assim: você devia ter gravado, apóstolo. Mas tem coisa que não é assim. Nós falamos de algumas coisas tão específicas sobre a noiva, posicionamento que nós como noiva temos que ter, e a igreja precisa abrir o entendimento. Mas Deus vai nos pegar e nós vamos reconhecer que nós saímos de um lugar terrível e há uma terra preparada para mim e para você. Você pode imaginar o que é o céu?
Tem alguém que deseja ir para o céu? Ó, quer ver? Vou falar uma coisa interessante. Ó. Quantos querem ir para o céu? Digo amém. Quem tem medo da morte, diga aleluia. Não, pode falar que você tem medo da morte. Como é que a gente quer ir para o céu e tem medo da morte? Deus me livre, apóstolo. Morrer? Ah, louca, vai vir uma foice. Hoje que eu vou pegar você. Você acha que se você servir a Deus, você acha que se você for reto e íntegro, vai vir uma foice te pegar? Se você for reto e íntegro, Ele vem andando e saltando pelos montes, toca nas tuas mãos e fala para você assim: vem para casa, filho. Entra no repouso do seu Senhor, e lá haverá muita alegria, não haverá mais tristeza, não haverá sofrimento. Mas por que, querido, que nós passamos por isso aqui? Memória, para a gente se lembrar da identidade nossa, que é viver lá com Ele. Eu falei isso aqui para os irmãos quinta-feira à noite. Por que os anciãos, quando estão lá no trono, não se viram para trás? A Bíblia não relata que eles viram para trás, que eles olham para trás. Sabe por quê? Porque não tem nada que interessa para eles para trás, só no trono. Qual que é o problema da igreja de Jesus hoje? Tirar os olhos do trono. Se os nossos olhos estiverem no... Mas apóstolo, como que eu não vou ficar com os meus olhos no trono? Que o fulaninho é fulaninho, Bertraninha é Bertraninha. Então, olha para o fulaninho, olha para a fulaninha, olha para o Bertraninho e para a Bertraninha, e esquece o trono. Aí você vê onde você fica, para trás. Posso falar uma coisa para terminar? Não há mais tempo no reino para ficar puxando ninguém. É hora de avançar como um exército. Você já viu quando tem esses protestos na rua? Chega o ônibus da polícia de choque, batalhão de choque. Você viu como é que eles descem? Não vi. Desce um do lado do outro, levanta os escudos e eles gritam: dá um passo, mais um passo. Vão todo mundo junto, escudo, um encostadinho no outro. Eles vão avançando juntos. E a igreja? Hoje é Páscoa, mas aleluia, vou ter que assar meu frango. Hoje é Páscoa, mas tem um pernil para assar. Vai lá, benção, pega a benção lá, depois você traz para nós. Vai no culto hoje, irmão? Vou. Leva uma roupa lá para ungir. A questão não é unção na roupa, irmão, é a palavra. Vai no culto hoje, irmão? Vou. Traz um copo com água para mim lá hoje, então. Traz o triguinho ungido para mim. A questão não é a água, não é o trigo, não é o anel, não é a aliança, não é isso, é a palavra. E por... Jesus, obrigado. Por que o fermento entra? Porque não tem palavra. Se você amar mais coisa do que palavra, você está amando um outro Deus, é um Deus grego. Porque o povo grego é que ensina a amar as coisinhas. Existem 3 coisas que a gente precisa aprender: se limpar da mente grega, que é as coisas. Da mente romana, que é as coisas. Se limpar da mente grega, que se apodera no seu conhecimento. E tem que trazer em nós a mente hebraica, que depende dele. Então a mente romana e grega tem que sair de longe de nós. E temos que assumir a nossa mentalidade de filhos de Deus. Bate no peito e fala assim: eu sou filho de Deus. Fala para você mesmo: nada mais me interessa a não ser a palavra de Deus. O povo que estava no Egito celebrou a Páscoa para eles entenderem que eles precisavam ser luz para as nações. Aquele povo saiu do Egito porque quando as demais nações vissem o livramento de Deus, eles seriam luz. Para mim e para você, quando as pessoas olham para nós que celebramos a Páscoa, elas têm que ver a luz de Deus em nós. Elas têm que ver em nós que um Deus todo-poderoso e supremo nos tirou de um lugar terrível para nos dar abundante vida em nome de Jesus. Então vamos ler o texto para a gente terminar. Agora eu termino, diga aleluia. Leia comigo, versículo 7 de novo. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade.
que Paulo está dizendo assim para o povo? Ó, não fique fazendo festa não, se vocês não estão limpos. Só faz festa se você estiver puro. Não adianta nada você ficar fazendo festa se você está com os olhos da malícia e se você ainda está vivendo na maldade. Você só pode fazer festa se você estiver vivendo como se fosse pães ázimos, sem nenhum tipo de fermento. Se você quiser servir a Deus, seja santo, mas não brinca de servir a Deus. Se você quiser caminhar com Deus, você tenha desejo no seu coração de se prostrar diante dele. Não faça de qualquer jeito, porque, querido, duro vai ser o dia em que ele olhar para alguns de nós. O que você está falando, apóstolo? Para alguns de nós? A igreja, a palavra diz: ah, Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. Senhor, eu coloquei as mãos das pessoas, elas falaram em outras línguas. Ele vai olhar para alguns e vai dizer assim: não te conheço, aparta-te de mim. E o que vai fazer esse tipo de fala do Senhor para nós? O nosso pecado, o nosso fermento. E hoje, nessa Páscoa, o Senhor nos está dando uma oportunidade. Se tiver fermento, arranca. Se tiver fermento, tira tudo. Come a sua vida com a sua vida diante do Senhor, puro, transformado, em nome de Jesus. Tem alguém que compreende e recebe essa palavra? Fala para o teu irmão: você compreende essa palavra? Abra sua Bíblia para a gente encerrar. Primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1. Quando você encontrar 1 Pedro, você diga aleluia. Verso 17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai de que jeito? De que jeito? Ah, eu pensei que era assim, ó. Porque você vê, a pessoa vai lá no campo de futebol e fica assim, ó. Aí chega na igreja e você fala assim: levanta a mão, fala palavras de amor ao Senhor. Lá no campo fica e taca chinelo, rádio de pilha no juiz, xinga, se converte, vem para a igreja, levante sua mão, adora o Senhor. Parece que tem bracinho curto, bracinho de dinossauro. Levante palavras de amor ao Senhor. Irmãos, se nós reconhecêssemos Ele como Pai, nossa vida seria sem desprendimento, sem nenhum tipo de vergonha, porque nós andaríamos diante dele com temor e com tremor. Compreende isso? Volta para a gente ler e ir embora. 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Manifestado nesses últimos tempos por amor de nós. E por ele credes em Deus, que os ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Que você então sejamos gerados nessa palavra,
incorruptível, para vivermos dentro da verdade que é o Senhor. Compreende o que eu estou falando? Fiquemos em pé, vamos orar nessa Páscoa. Uma oração sincera. Coloque a mãozinha assim. Repete assim comigo: Espírito Santo, sonda o meu coração, sonda o meu espírito e a minha alma. Traz à memória, Senhor, todo o fermento que possa estar na minha vida, me impedindo, Senhor, de alcançar a plenitude do Senhor. Diga: Pai, eu escolho agora, de todo o meu coração, sacrificar a minha vida sobre o teu altar. Se tem algo na minha vida que ainda não é seu, eu escolho nessa manhã dar ao Senhor sem nenhuma reserva. Diga: Espírito Santo, cumpra na minha vida a obra que o Senhor sonhou acerca de mim. Eu quero anular, destruir, reprovar e rejeitar todas as barreiras que eu mesmo tenho colocado, para que o Senhor não tenha o pleno controle da minha vida. Agora você vai ter que ter fé para declarar isso. Diga comigo, se você tiver fé: Pai, eu abro mão da minha própria vida, para que a sua vida seja manifestada na minha vida. Diga: Senhor, nesta Páscoa, tempo de ressurreição, tempo de passagem, tempo de restauração, tempo de lembrança, tempo de reconhecer que há um destino profético para a minha vida. Eu me apodero deste tempo de alcançar e de tocar em lugares altos, novos, que o Senhor sonhou sobre a minha vida. Diga: Pai, estou rompendo agora com todas as cadeias, algemas, amarras, aprisionamentos, cativeiros, situações de opressão que roubavam a minha alegria, a minha disposição, o meu ânimo em servir ao Senhor. Diga: Pai, eu não quero vir apenas na igreja, eu quero estar na igreja para servir ao Senhor de todo o meu coração. Diga: Pai, que o Senhor derrame sobre mim unção fresca e nova, para que muitos possam ser alcançados e possam celebrar que o Senhor vive, em nome de Jesus. Levante as mãos bem alto para o céu. Comece a agradecer pela resposta, comece a agradecer pelo livramento, comece a agradecer pelo zelo, pelo cuidado, pelas oportunidades que o Pai nos dá. Oh Senhor, obrigado, porque o Senhor nos chama para uma aliança nova, para um tempo novo. Há dias o Senhor tem nos ministrado e nos apoderamos desse tempo, Pai, em nome de Jesus. Declare isso em nome de Jesus. Junto aos seus pés